Meus pais chegaram em São Paulo, começaram a vida lá, depois eles foram para Parintins, em Manaus, desenvolveram uma lavoura ou uma agricultura de jutas. Eu ainda tenho um irmão vivo que nos contou uma história assim, dando mais detalhes sobre a nossa trajetória. Eu sei que quando eles voltaram para São Paulo, ainda trabalharam lá em umas fazendas, arrendaram terras, tiveram bastante sucesso também nas suas lavouras, mas como sempre as lavouras não têm aquela produção eterna, então eles se desfizeram desta lavoura e foram para Rio de Janeiro. Novamente, com a família toda, meus pais foram trocando de estado para tentar melhorar cada vez mais, levar os seus filhos para perto das faculdades, e meu pai sempre procurou fazer isso, tentar uma evolução na família, dando de tudo para si, para que os seus filhos tenham sucesso. E graças a Deus eles tiveram. Depois do Rio de Janeiro, nós fomos para uma cidade chamada Cabo Frio, que tem uma cidade que pertence a ela, chamada São Pedro de Aldeia. Dessa cidade chamada São Pedro da Aldeia, ele se dirigiu para Niterói, é onde tudo começou também, uma nova fase das nossas vidas, da nossa trajetória. Meu pai lá também montou um comércio, e quando tudo ia bem, aconteceu com a nossa família uma espécie de tragédia. E foi uma tragédia, porque mudou dali completamente as nossas vidas. Meu pai, devido à grande preocupação e sempre na luta para poder dar uma condição de vida melhor para toda a sua família, mais ou menos 1960, ele adoeceu e foi internado várias vezes. Como os recursos naquela época eram escassos, ele detectaram uma espécie de uma doença muito grave na época, como até hoje é muito grave, era um câncer. Eu sei que os médicos fizeram várias intervenções e numa certa altura eles viram que não tinha mais condições de fazer com que ele se recuperasse, deram uma espécie de ultimato, dizendo que ele não ia sobreviver por muito tempo. Então o que meus irmãos fizeram? Tiraram ele do hospital e trouxeram para casa morrer. Um choque, a perda de um pai, um tutor, quem cuida, geralmente é alguma certa intranquilidade. Depois de um certo período de adaptação, abateu sobre nós uma outra grande. Essa foi horrível. Tinha um circo, chegou um circo lá em Niterói, e todos nós fomos a esse circo. Eu, minha mãe, duas irmãs e uma amiga da minha irmã. Estávamos assistindo, era no período de tarde, 2 horas da tarde, nós chegamos lá, todo mundo assistindo, e de repente, quando estava quase terminando já, no último espetáculo, que eram os trapezistas, já estavam acabando já, e de repente um desafeto, um infeliz, que para se vingar do patrão que o maltratou, foi lá e
colocou fogo no circo. Eu vi acontecendo, eu vi o fogo começando, foi atrás de mim que ele começou, me colocou, jogou gasolina em cima de uma lona que estava dobrada, botou fogo nessa lona, aí o fogo aumentou, pegou na lona de cima, foi quando tudo começou de uma maneira tão rápida que não conseguiu, muita gente não conseguiu sair. E o vento soprando a favor do fogo foi que aumentou a tragédia. Em menos de 15 minutos, o circo todinho veio abaixo, com a lona e tudo, abafando aquele pessoal que estava tentando sair. Eu estava junto com a minha mãe, minhas irmãs, só que eu estava na arquibancada com as minhas irmãs e a minha mãe estava lá perto do picadeiro. Quando eu vi que o fogo começou, eu saí da arquibancada, fui lá ver se eu achava a minha mãe. A minha mãe já não se encontrava no lugar que estava. Aí quando eu vi que a minha mãe, eu não encontrava mais a minha mãe, voltei de novo para tentar sair. Quando eu estava quase saindo, o fogo já bem alto, quase uns 10 metros de altura, eu faltando poucos metros para eu poder sair, 1, 2, 3 metros, uma distância mínima, eu não conseguia mais sair. Foi quando o fogo me atingiu e a tragédia ali se iniciava. Mais tarde fui um dos primeiros a chegar no hospital, porque eu era moço, eu tinha uns 12 anos, muito esperto, e consegui sair após o fogo ter me atingido. Chegando lá fora, eles me recolheram, levaram para o hospital, e foi aquela confusão que só quem presenciou e quem estava assistindo é que dá para ser contado. Mas minhas 2 irmãs morreram no dia. E minha mãe ainda levou uma semana ou um mês para morrer. E eu acredito que essa tragédia foi o que mais nos atingiu e que mais demorou para que a gente pudesse superar. E eu acredito que mais uma vez nós conseguimos superar esses acontecimentos. Eu tinha acabado de completar 13 anos e foi uma tragédia de repercussão internacional, se falou muito na época. Na década de 1984, eu vim para Rondônia trabalhar numa firma de autopeças e fiquei nessa firma mais ou menos uns 20 anos. Eu vim para cá porque estava precisando de pessoas para trabalhar na área de computação e lá em Minas eu trabalhava nesse setor. Nesse período em que eu trabalhava, conheci a Miriam, a mãe dos meus filhos, e hoje eu tenho 3 filhos, que é o Breno, a Sharon e o Lucas. E durante toda essa trajetória, que aqui pode se resumir em uma vitória também. E eu acredito que daqui para frente toda a história também vai se transformando com muita luta, dedicação, amor, com o fruto dessa luta, tudo de bom que a vida pode nos oferecer. E eu acredito que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, junto com a mãe dos meus meninos, é a educação que nós demos para eles. Existe aquele ditado: eu não tenho tudo o que eu quero,
mas eu tenho tudo o que eu preciso. La